Em 1917, a Revolução Russa destruiu a dinastia Romanov. Em julho de 1918, o czar Nicolau II e sua família foram executados, e muitos morreram no Terror Vermelho. No entanto, uma irmã, a Grã-Duquesa Olga Alexandrovna, sobreviveria. Ela sobreviveu à queda do Império, ao massacre da família e fugiu por continentes, morrendo no Canadá como a última filha viva de um czar. Então, como ela conseguiu escapar quando quase ninguém mais conseguiu? Junte-se a mim para descobrir. A Grã-Duquesa Olga Alexandrovna Romanova nasceu em 13 de junho de 1882 no Palácio Peterhof, em São Petersburgo, Rússia. O pai dela, czar Alexandre III da Rússia, tornou-se chefe do Império Russo no ano anterior após o assassinato de Alexandre II. A mãe de Olga era a princesa Dagmar da Dinamarca, da família real dinamarquesa, que assumiu o poder em 1863, quando seu pai tornou-se rei Christian IX da Dinamarca. Crucialmente, os filhos de Christian IX incluíam Alexandra, que se casou com o futuro rei Eduardo VII da Grã-Bretanha, e Jorge I, rei dos helenos. Olga era parente de famílias reais europeias, o que impactaria sua vida depois. Ela era a caçula de 6 irmãos. O mais velho, Nicolau, seria o futuro czar. Um segundo filho, Alexandre, morreu ainda bebê, enquanto outro irmão, Jorge, morreria no final dos seus 20 anos. Os mais próximos em idade de Olga eram Miguel e Xênia. O país onde Olga cresceu era muito diferente de quando morreu, 78 anos depois. Quando nasceu, em 1882, a servidão, que prendia trabalhadores rurais à terra de seus senhores, havia sido abolida só 21 anos antes. O país passava a adotar lentamente as inovações da Revolução Industrial, enquanto surgiam novos movimentos políticos como comunismo, anarquismo e niilismo na Rússia. Esse radicalismo político marcaria toda a vida de Olga. A segurança era uma grande preocupação para a família imperial Romanov após o assassinato do avô de Olga. E ela e seus irmãos foram criados no campo, no palácio de Gatina, em vez de São Petersburgo. Apesar de morarem no palácio, sua criação era dura e rígida, sem luxo. Dormiam em camas duras, acordavam cedo, lavavam-se com água fria e tomavam café da manhã simples de mingau. A educação deles priorizava história, geografia, clássicos gregos e romanos, além de diversos idiomas europeus. Tudo isso em um ambiente conservador, onde a religião era central. Em outubro de 1888, aos 6 anos, Olga e sua família retornavam de viagem ao Cáucaso de trem. A família imperial almoçava no vagão-restaurante quando, de repente, foi lançada de seus assentos. O trem chegou rápido a uma pequena cidade e descarrilou. Tragicamente, 21 pessoas morreram no incidente, embora os Romanov não estivessem entre elas. Sobreviventes relataram que o czar saiu debaixo do teto esmagado e, com força incrível, o segurou para permitir a fuga de outros. A imperatriz Maria chegou a rasgar suas roupas para enfaixar feridos durante o caos. Rumores diziam que o acidente não foi por acaso, embora as investigações oficiais da época tenham provado o contrário. Em 1894, o pai de Olga faleceu aos 49 anos por doença renal. O impacto emocional em Olga, com apenas 12 anos, foi traumático. Ela era muito próxima do pai, que era tudo para ela, mas seu relacionamento com a mãe era bem mais formal e distante. A morte precoce de Alexandre levou Nikolai, de 26 anos, a ser o novo czar. Isso também destacou a nova geração da família imperial na política e na corte. Após anos reclusa em Gatina, Olga teve dificuldades ao entrar na sociedade russa no fim dos anos 1890. Logo, ela foi cortejada pelo duque Piotr Alexandrovich da Casa de Oldenburgo, dinastia a qual era aparentada por ambos os pais. Ele era conhecido por amar literatura, jogos e talvez também homens. Em 1901, ele surpreendeu a sociedade russa ao pedir Olga em casamento. Ele já tinha mais de 30 anos, nunca mostrara interesse por mulheres ou casamento, e presumiam que fosse gay.
Eles se casaram naquele ano. Olga tinha 19 anos e Piotr 33. Acredita-se que o casamento não foi consumado. Piotr provavelmente se casou buscando dinheiro da família imperial russa para quitar suas dívidas de jogo. Eles se mudaram para um palácio de 200 cômodos em São Petersburgo, onde Olga e Piotr tinham quartos em lados opostos do edifício. Ele era gentil e atencioso, mas ela queria amor, um casamento normal e filhos. Apesar de sua gentileza, o arranjo a deixou profundamente infeliz. Ela entrou em depressão e perdeu o cabelo, precisando usar peruca por um tempo. Em 1903, ela pediu o divórcio, mas ele recusou. Porém, nem tudo era tristeza. Durante esses anos, a Grã-Duquesa viveu próxima ao seu irmão Nicolau e à família dele, e o vínculo entre eles se fortaleceu. Ela adorava suas sobrinhas, levando-as a eventos em São Petersburgo, e era especialmente dedicada à mais nova, Anastácia, sua afilhada. Olga e Piotr ficaram casados até 1916, quando ela pediu novo divórcio. Anos antes, ela iniciou um caso com Nikolai Kulukovsky, oficial militar russo de família proprietária de terras. Durante anos, o czar Nikolai, irmão de Olga, recusou-se a permitir que ela se casasse com alguém de posição social inferior. Então Olga seguiu em frente e se divorciou de Piotr mesmo assim, casando-se com Nikolai poucas semanas depois de Nikolai finalmente concordar em anular o primeiro casamento da irmã em 1916, alegando não consumação. Olga e Nikolai tiveram 2 filhos em sequência, Tikhon, 1917, e Guri, 1919. No entanto, esses filhos nasceram em meio a uma crise profunda na Rússia. A Primeira Guerra Mundial começou no verão de 1914, principalmente devido à rivalidade entre Rússia e Império Austro-Húngaro. Para estabelecer influência nos Balcãs, os russos se aliaram à Grã-Bretanha e França contra austríacos, turcos e alemães. A guerra foi desastrosa para a Rússia e para a liderança do czar Nicolau II. O irmão de Olga foi deposto em março de 1917 por uma revolução conservadora, seguida por outra comunista mais radical em outubro. Após a revolução, os Romanov tiveram movimentos restritos. Nas primeiras horas de 17 de julho de 1918, Nicolai II e sua família foram executados pelos bolcheviques em Ekaterimburgo. Nos meses seguintes, vários Romanov e aristocratas russos foram caçados, mortos ou exilados enquanto o velho império colapsava. Enquanto isso, Olga, o marido, Xênia e suas famílias foram postos em prisão domiciliar na península da Crimeia. Com a revolução virando guerra civil, circularam rumores de execuções iminentes. O destino deles parecia seguir o de Nicolau II e sua família. No entanto, eles sobreviveram, salvos por uma mudança repentina de poder quando a Crimeia ficou sob controle do Exército Branco e, por fim, por uma intervenção estrangeira que os levou embora. Pouco antes do avanço bolchevique em novembro de 1919, a família embarcou naquela que seria sua última jornada por uma Rússia em colapso. Com as tropas revolucionárias se aproximando, eles fugiram no último momento e encontraram abrigo na residência do cônsul dinamarquês Thomas Schutter. De lá, foram lançados no exílio incerto, passando por Constantinopla e pela instável região do Mar Negro por meses. Após anos de fugas, Olga, o marido e os filhos pequenos, enfim chegaram à segurança, primeiro em Belgrado e depois na Dinamarca. Eles visitaram a terra natal da mãe de Olga na Páscoa de 1920 e encontraram Dagmar. Ela foi evacuada da Rússia antes e chegou à Dinamarca via Londres com a ajuda de parentes britânicos. Eles viveriam os próximos 28 anos em Copenhague. Olga, seu marido e filhos viveram primeiro no Palácio Emmelinburg, em Copenhague, e depois se mudaram para Vidor. A mãe e a tia de Olga compraram essa propriedade em 1906 como casa de verão para visitas da família da Rússia e Grã-Bretanha. Após a morte da mãe de Olga em 1928, a propriedade foi vendida e os lucros divididos entre Olga e outros familiares.
Com sua parte, Olga comprou uma pequena fazenda chamada Knudsminder em Ballerup, nos arredores de Copenhague. Lá, a irmã de um antigo czar e filha de um imperador russo viveu criando sua família nos anos 1920 e 1930. Por meio de trabalho árduo, trabalhava nos campos, cuidava da casa e pintava para sustentar a família, levando uma vida simples, longe do luxo imperial. Ela também acolheu muitos exilados russos que fugiram para a Dinamarca, França e Grã-Bretanha. Com a vitória comunista no início dos anos 1920 na Guerra Civil Russa, a família manteve laços com a realeza europeia, apesar da queda da influência política dos antigos membros da família real russa no continente. As esperanças de queda da União Soviética desapareceram. Olga, seu marido e filhos passavam férias na Suécia, visitando com frequência o futuro rei Gustavo VI e sua família, cujos filhos mais novos tinham idades próximas às de Olga e Nikolai. Na década de 1920, Olga se envolveu no início da lenda ao seu redor, sobrinhas mortas. Nikolai, sua esposa e filhos foram mortos pelos revolucionários no verão de 1918, durante a Guerra Civil Russa. Só na década de 1970, o regime soviético começou a divulgar onde estavam os restos mortais. Nesse período, surgiram teorias de que sobrinhas de Olga teriam escapado dos bolcheviques e viviam na Europa. Franziska Chanskovska ficou conhecida por, em 1922, afirmar ser a filha mais nova de Nicolau. Anastácia Olga já conhecia Chanskovska e, em 1925, viajou a Berlim para vê-la em um asilo. A grã-duquesa não acreditava que a jovem de 20 e poucos anos fosse sua sobrinha. Depois ela comentou que a mulher falava alemão, língua que Anastácia não conhecia antes. Embora parecesse não falar russo ou inglês, Anastácia tinha o russo como língua nativa e também falava inglês na juventude. Ela notou que, apesar de não ver Anastácia há anos, nem quase uma década justificava o quanto ela havia mudado. Olga não achava que essa mulher fosse impostora, mas sim que tinha distúrbios psicológicos. Chanskovska não estava bem e passou grande parte da vida em asilos, vivendo seus últimos anos como Anna Anderson nos Estados Unidos. Olga e seu marido viveram em paz na Dinamarca após a Revolução Russa, mas em 1939 a Europa entrou em nova guerra. Dinamarca e Noruega foram ocupadas pelos nazistas após rápida operação militar em abril de 1940. Isso pressionou a família, pois os filhos de Olga, Tikhon e Guri, serviam no exército dinamarquês e foram feitos prisioneiros de guerra por um tempo. No fim da guerra, em maio de 1945, aliados ocidentais e soviéticos avançavam pela Europa Central, ocupando o máximo de território possível. Isso incluiu a ocupação russa da ilha dinamarquesa de Bornholm, ao sul da Suécia, no Mar Báltico. Ações como essa deixaram Olga preocupada de que a Dinamarca pudesse um dia cair no campo soviético na Guerra Fria que se desenvolvia e que ela e sua família pudessem estar em perigo. Essa preocupação era válida enquanto Iosif Stalin liderava a União Soviética. No verão de 1948, a família saiu da Dinamarca e foi para a Grã-Bretanha, onde foram recebidos em Hampton Court pelo primo de Olga, o rei Jorge VI. Algumas semanas depois, navegaram novamente para o oeste, rumo ao Canadá, onde Olga viveria o resto da vida. Olga e sua família estendida, incluindo as esposas de Tikhon e Guri e os 2 filhos de Guri em 1948, viveram primeiro em Toronto ao chegar ao Canadá. Depois, tentaram reproduzir a vida do interior da Dinamarca comprando uma fazenda perto de Camperville, Ontário, mas não foi uma decisão estratégica boa. Tikhon e Guri seguiram com suas famílias, enquanto Olga e Nikolai tentaram administrar a fazenda perto dos 70 anos. A falta de mão de obra após a guerra dificultou encontrar trabalhadores, então venderam tudo e voltaram para Toronto.
Em 1952, quando Olga fez 70 anos, sua casa foi visitada por parentes e apoiadores da dinastia Romanov nos últimos anos. Ela foi convidada a comparecer quando sua prima, a rainha Elizabeth II do Reino Unido, visitou o Canadá em sua função de chefe da comunidade britânica em 1959. Nessa época, o segundo marido de Olga já havia morrido, após anos de problemas de saúde que o imobilizaram. Ele faleceu em agosto de 1958. 2 anos depois, com a saúde piorando, Olga se mudou com amigos para um pequeno apartamento no leste de Toronto. Ela faleceu em 24 de novembro de 1960, aos 78 anos, após entrar em coma. Dias antes, ela estava a milhares de quilômetros de casa. O funeral de Olga, em 30 de novembro, estava cheio de pessoas de luto. Ela foi enterrada junto ao marido no cemitério de York, em Toronto. Artista até o fim, ela pintou incansavelmente em papel, tela e cerâmica, produzindo mais de 2.000 obras ao longo de sua vida. Com um estilo de vida frugal, a ex-grã-duquesa deixou mais de 200 mil dólares canadenses, cerca de 2 milhões de dólares americanos hoje. Xenia, sua irmã, morreu na Inglaterra 7 meses antes. Então, em novembro, com sua morte, faleceu o último filho de um czar russo. Assim, no final de sua vida e depois, Olga foi amplamente rotulada como a última grã-duquesa da Rússia imperial. Foi o fim de uma era, pois o último elo de ligação entre o mundo moderno e o antigo Império Russo do século XIX havia desaparecido. Obrigado por assistirem ao vídeo sobre a grã-duquesa Olga. Espero que tenham achado interessante. Se quiserem mais vídeos sobre a realeza russa, avisem nos comentários. Espero que estejam inscritos e com notificações ativadas para receberem meus vídeos assim que eu postar. Enfim, é isso da minha parte, então vejo todos vocês no próximo Vidas Esquecidas. Obrigado.